Olá, turma. Hoje vocês irão trabalhar interpretação de texto. Tem uma quantidade relativamente grande de atividades, tá? Então, prestem atenção. Abra o livro de vocês na página 72, para vocês conseguirem entender o que eu vou explicar, e depois vocês farão a leitura do texto para fazer as atividades. Então, o gênero de hoje trabalhado é conto. Eu abri com essa imagem porque quando a gente fala de contos, já vem esse mundo encantado, né? Pode ser conto de fadas, tem aqueles contos que vem só os heróis, cavaleiro em si, aquela pessoa andando no cavalo, salvando uma princesa num castelo. E é muito engraçado que os primeiros textos que vocês começam a produzir, vocês começam justamente com aquela introdução de contos. Era uma vez, porque são as primeiras, é o primeiro contato, né, geralmente, que a criança tem com a literatura. São esses contos que a mamãe conta, é a vovó, é na escola, as professoras contam na educação infantil, esses textos curtos, né, curtinhos, que são os contos, bem interessantes. E fácil também de compreender a história. É fácil de vocês depois recontarem a história com a palavrinha de vocês. Então, esse é o gênero que vocês irão trabalhar. Gênero conto. Lembra-se daquelas histórias encantadas que provavelmente alguém leu para você na hora de dormir ou na escola? Pois bem, elas são chamadas de contos, já que costumam ser histórias curtas. Após ler ou escutar uma, é possível contá-la depois, mesmo sem estar com o livro na mão. Então, você não precisa estar com o livro para contar, né, a história, porque ela é fácil de entender e são histórias curtas. O conto é um texto narrativo e, normalmente, é uma história inventada. Em geral, são cheios de fantasias, histórias de faz de conta, que tanto as crianças quanto os adultos adoram ler ou ouvir. Realmente, eu acho que são textos bem agradáveis, né? De se ler e de se ouvir também essas histórias contadas. A história que vocês irão ler é do João e Maria, que está no livro de vocês. Após a leitura do texto, agora é melhor vocês pararem, né? Dar um pause, façam a leitura, depois voltam para vocês assistirem ao resto do vídeo e fazer as atividades, certo? Vamos lá. Coloquei aqui algumas perguntas, que tem algumas questões que tem no final. Aqui diz o seguinte: a madrasta tinha boa intenção ao pedir ao pai das crianças que as levassem à floresta? Por quê, né? Se não, por quê? Eu coloquei a minha visão. Não, ela queria se livrar das crianças, né? Então, não é uma ideia boa. E, ao meu ver, ela foi muito cruel. Gente, lembrando que é uma interpretação de texto. Então, isso na sala de aula, cada um vai ter a sua visão, certo? Então, vai ter várias discussões diferentes, pontos de vista. Mas ali a crueldade, eu acho que ela está acima de tudo, né? Se deixar. Então, ela não tinha intenções boas a deixar crianças perdidas na floresta, abandonar. Não foi certo. Os irmãos João e Maria foram corajosos? Em quais momentos? Por quê? Então, também são questões que eu jogo para debate em sala de aula, dou oportunidade a todos vocês pararem, pensar e a gente questionar, né? Formar um conceito sobre essa ideia do que é ser corajoso, os momentos, identificar os momentos que eles precisaram ser corajosos e por que, né, essa coragem toda. Aqui eu dei uma explicação, mas não, lembrando, interpretação. Pode ser que alguma criança leia e tenha uma visão diferente também. Ou a gente mesmo pode ter outras possibilidades de visões, né, de interpretação para esse texto. Eu coloquei que sim, quando tiverem que estar com a bruxa, eu acho que é a questão para criança, né, de coragem, inteligência. Quando voltaram para casa, também, ao meu ver, eles tiveram que ter coragem de voltar para casa, uma vez que eles foram expulsos de casa, foram deixados, né, abandonados, né, retirados de casa para ser abandonados, inclusive com a participação do próprio pai. Então, voltar para casa era realmente assumir a condição de risco, né? Então, eles tiveram que enfrentar o perigo com inteligência e coragem. Acho que em ambos os momentos
eles tiveram que enfrentar o perigo. Tiveram que ser inteligentes, né? Muitas vezes, ali para manobrar a bruxa, né? Dar um graveto, perceber que ela não enxergava bem, dar um graveto. Agora, assim, voltar para casa foi um ato de desafio até, né? Meio que desafiar o próprio destino, porque uma vez que ali ele não era bem acolhido, não era bem aceito, o voltar era correr o risco de acontecer outras coisas também. Então, cabe várias interpretações. Como você acha que João e Maria se sentiram quando viram que estavam perdidos? Provavelmente assustados, com medo, né? Eu acho que aí também cabe a vocês, cada um de vocês, ao terminarem, ter a ideia de vocês, mesmo que a tia Cléo não esteja para ouvir, o colega não esteja, começa a pensar sobre o que vocês leram, tá? Uma pergunta que eu gosto muito de fazer em sala e que gera debates, né, e pontos de vista diferentes, é o que você achou da atitude das crianças no final da história, né? Depois que elas se livram da bruxa, pegam os diamantes, né, e voltam para casa. O que vocês acharam disso? Isso é muito interessante porque muitas crianças colocam a questão do caráter, que as crianças foram erradas porque se apossaram de algo que não era delas. Então, isso é muito legal, essa visão de vocês é muito legal. Então, a falta, assim, que faz é justamente da gente ouvir. É a hora que vocês expõem as ideias de vocês falam o que vocês pensam, tá? Procure fazer isso na casa de vocês, começa a pensar sobre isso também, ler e pensar, certo? No final, essa pergunta que eu falei agora não tem, gente, que eu fiz agora, não tem no livro de vocês. O livro de vocês finaliza perguntando se vocês já passaram por alguma situação. Se passaram, aproveite esse momento para pensar como vocês se sentiram naquele momento, né? Desconforto. De repente está com a mãe, às vezes na rua, você olha, se você acha que perdeu, não é que perdeu, você olhou e está do lado, mas aquele instante de perder de vista a sua companhia, como é que a gente se sente? Muitas crianças relatam justamente isso. Nossa, eu fui no shopping com a minha mãe, eu fui olhar a loja e quando eu olhei, minha mãe tinha saído daquele lado. Então, eu me tomei um susto. Achei que eu tivesse perdido a minha mãe. Tem muitos relatos parecidos com esses que eu falei. A gente trabalha esse tipo de texto em sala de aula. Porque, às vezes, as mães mesmo não percebem, mas as crianças, elas têm insegurança. Às vezes, de olhar e não ver o pai, não ver a mãe por perto, bate essa sensação de desconforto, né? Estou perdida. A primeira mensagem é essa, estou perdido. E aqui eu coloquei uma foto de vários, né? De alguns contos, para vocês terem noção do que se trata realmente os contos, né? Aqui nós temos a Bela e a Fera, a Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, o Gato de Botas, João e Maria, João e o Pé de Feijão, e assim muitos outros contos, certo? Ao terminar, façam os exercícios. No vídeo posterior, eu vou estar fazendo a correção das atividades com vocês. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.